Ontem foi um baita de um susto, né, para quem estava ali nas redes sociais, começou a circular a informação que veio por meio do Daily Mail, né? The Times. Do The Times? É, eu vi no Times. Daily Mail, gente, ontem. Eu vi eu acho que é Times primeiro. Times, E depois foi pro Daily Mail? Ah, tá. De que autoridades do Japão haviam dito que não existia mais a possibilidade de realização da Olimpíada em Tóquio nesse ano de 2021, a Olimpíada que já foi atrasada, né? Ela já foi remarcada por causa da pandemia, foi adiada. Essa informação procede, Juliana Yamaoka? Bom dia. Bom dia, Carla, Sheila, Megalha, todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Olha, vou ser muito sincera, essa informação, primeiro vou dar a informação óbvia e também um pitaco de uma opinião de quem está acompanhando de perto a preparação do time Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ao longo dessa semana, a gente teve uma declaração muito forte do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, dizendo que não tinha motivo para o cancelamento dos Jogos, mesmo com esse aumento de número de casos do coronavírus, não só no Japão, mas pelo mundo. Ele disse que, com todas as letras, de que ele não tem um plano B, de que o COI não tem um plano B. E aí ontem o The Times disse que o governo japonês estava articulando um possível cancelamento dos Jogos, pensando em sediar só em 2032, porque a gente tem confirmado Paris 2024, Los Angeles 2028, e aí seria a vez do Japão tentar sediar em 2032. E aí o que aconteceu? O governo japonês, até a governadora de Tóquio, a Uriko Koike, né? Eles quase não soltam aquelas notas se manifestando. O Japão é mais quietinho, vamos dizer assim, contido, mas contido isso, mas nesse caso exigiu, dizendo que não, que tá tudo confirmado, que a reportagem se equivocou, basicamente caiu em cima da reportagem, né? E coincidentemente eu estava preparando uma reportagem para o quadro aqui de esportes olímpicos da Band News FM, o Na Trilha do Pódio, porque sábado a gente tem um marco de 6 meses para a Olimpíada, né? Então a cerimônia de abertura está marcada para o dia 23 de julho, as competições começam um pouco antes, no dia 21 com o softball, mas eu conversei com o Rogério Sampaio, que é o diretor-geral do COB, e ele me explicou o seguinte, que o COI trabalha com 3 cenários diferentes para a realização dos Jogos, né, e que o cancelamento não é uma opção. Então vamos ouvir o que o Rogério Sampaio, diretor-geral do COB, disse a respeito dessa articulação do COI para adaptações, é claro, pensando na realização do evento em meio à pandemia do coronavírus. O que vai acontecer agora com a pandemia? Os atletas receberão o seu uniforme no quarto, essas informações serão feitas sempre de maneira remota. Os atletas também serão colocados, na maioria das vezes, individualmente nos quartos, então isso tem aumentado também a nossa necessidade de quartos. Durante esse período de aclimatação, as refeições servidas nos refeitórios, né, anteriormente seria feita no sistema self-service, né? Agora nós já estamos trabalhando para que existam pessoas que preparem os pratos para os atletas, dentro da necessidade de cada atleta, de cada modalidade, e sirvam para o atleta na mesa. Bom, então o Rogério Sampaio está explicando as adaptações que o Comitê Olímpico do Brasil está pensando no momento que os atletas saem do Brasil, chegam ao Japão, vai ter uma base, né, onde o time Brasil vai possivelmente fazer a quarentena, receber o uniforme, a mala, fazer a aclimatação, porque a gente sabe que a gastronomia é diferente, tem a questão do fuso horário, estaremos em pleno verão, então o COB vai receber os atletas com antecedência para fazer justamente essa questão deles se sentirem em casa, né? Então, dentro dessas adaptações, eles pensam em diferentes cenários, né? Vamos ouvir então o que o Rogério Sampaio, diretor do COB, disse a respeito dos cenários que o COI está pensando em meio à pandemia do coronavírus para a realização da Olimpíada. O primeiro cenário seria ter a vacina para todos os envolvidos com os Jogos, incluindo o público. O segundo cenário, que é o que o COB trabalha, seria ter a vacina disponível apenas para os grupos de risco. Então, todas as medidas para evitar o contágio continuariam sendo tomadas, né? O distanciamento, o uso de máscara. E o terceiro cenário seria aparecer uma nova onda, né? Já ia ser criada uma bolha com um ambiente mais controlado e sem público. Bom, para a gente encerrar só alguns dados complementares, o Thomas Bach, ele visitou o Japão recentemente, pela primeira vez no ano, em meio à pandemia, checou todas as instalações, já estão todas prontas, né? Lembrando que o Japão vai reaproveitar boa parte da Olimpíada de 1964. O time Brasil já tem 180 atletas classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, lembrando que já tem muitas competições acontecendo nesse momento, pré-olímpicos, e uma curiosidade até que o Mundial de Handebol masculino, que está acontecendo nesse momento no Egito, 1/3
terço das equipes já foram prejudicadas por surto de coronavírus, inclusive o Brasil. Então já teve seleção que teve que deixar o campeonato no meio, né? Então esses eventos, eles são parâmetros também para o COI, apesar de cravar e dizer que não tem um plano B, de que o que pode acontecer de fato nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Sabe o que preocupa? Assim, eu fui atrás dos dados a respeito da situação da pandemia no Japão e da situação da campanha de imunização. E fiquei muito, muito surpresa com essas informações. Olha só, a vacinação ainda não começou no Japão. Eles ainda aguardam autorização da agência reguladora local para começar a aplicação da vacina Pfizer-BioNTech em fevereiro. Veja só, não começou. Talvez comece em fevereiro. E de início, o que eles esperam vacinar? Apenas 10 mil profissionais da área da saúde, os que atuam na linha de frente. 10 mil. Na sequência, e aí estamos falando de março e abril, seriam vacinados 50 milhões de moradores em situação de risco, que eles consideram os idosos com mais de 65 anos e aqueles que têm comorbidades. Isso iria até o fim de abril, esse é o calendário. Somente depois disso, a vacinação do restante da população começaria em maio. Veja quão perto a gente estaria. De maio para o dia 23 de julho. Pois é, e aí, diante dos números todos, tem um outro elemento que é considerado e a gente precisa considerar, eu também fiquei surpresa com esse dado, é a desconfiança dos japoneses nas vacinas. As pesquisas apontam que apenas 60% estão dispostos a se vacinar. Número muito diferente, por exemplo, dos chineses, 80%. No Reino Unido, 77%. Isso também deve ser um complicador para imunizar a população. E enquanto isso, a situação da pandemia voltou a se agravar no Japão. Os números voltaram a subir, a pressionar também o sistema de saúde, tanto que o governo foi obrigado a declarar agora, recentemente em janeiro, um novo estado de emergência para 11 departamentos, incluindo Tóquio. Isso. Então, veja, a gente está numa situação grave, sem uma campanha de imunização iniciada, deve talvez começar em fevereiro, não tem nem aprovação da agência reguladora, e para a população mesmo, só depois de maio. Sheila, dá para fazer. Dá para fazer. É bolha, NBA, né? Sim. Só se for assim. Com o terceiro cenário que o Rogério disse, que dá é na para criar bolha uma bolha. É possível. Se a gente conseguir organizar um campeonato brasileiro, os japoneses conseguiriam organizar uma Olimpíada. Agora, para quê? Qual seria o sentido de uma Olimpíada sem torcida, uma Olimpíada sem turistas? A Olimpíada não é apenas uma competição esportiva. Aliás, ela não é uma competição esportiva. A Olimpíada é uma congregação. A Olimpíada é um momento simbólico em que o mundo se encontra e olha todo ele junto, com um espírito esportivo dentro do coração para o mesmo lugar. A Copa do Mundo também é um momento de congregação, mas reúne 32 seleções. A Olimpíada reúne 190 países. 11 mil atletas. 11 mil atletas. Por uma questão sanitária seria possível fazer, mas não há sentido em você fazer uma Olimpíada para cumprir tabela, só porque já está tudo pronto, sem a possibilidade de que a torcida, os turistas, as pessoas estejam presentes. O caráter simbólico disso é muito forte para a gente abrir mão. E quem está falando aqui é alguém que é apaixonado por Olimpíada, fanático por Olimpíada. Eu lamento, eu tenho uma grande tristeza em dizer que não tem condição de fazer essa Olimpíada no Japão. É uma pena, porque seria, a gente estava imaginando, o triunfo da humanidade sobre a doença. Não vai ser dessa vez. O que a gente está vendo ainda é o triunfo do vírus sobre a humanidade. Vai ficar para a próxima, Ju. E só lembrando que numa pesquisa recente, 80% dos japoneses são contrários à realização dos Jogos. 80%. É muita coisa. Eles estão lá, eles sabem o que fazem. Obrigado, Ju. Obrigada.